Continuando, meus amigos, eu, professor Márcio Peixoto, trabalhando classificação dos crimes. Sem mais delongas, crime de ocasião. Já praticou um crime de ocasião? É aquele no qual a conduta criminosa sofre forte influência de circunstâncias ambientais, uma comoção pública, por exemplo, uma injusta provocação da vítima. Exemplo, um homicídio emocional. E fulano é um estuprador ali da área, estuprou várias crianças e você não aguentou, o cara está sendo conduzido, consegue pegar nas mãos dos policiais e mata o sujeito. É um crime de ocasião. Crime material. Esse cai muito em concurso. É aquele que requer um resultado separado da ação descrita em lei. Exemplo, o homicídio. Requer uma ação e um resultado, que é a morte da vítima. O estelionato requer uma ação e um induzimento ou manutenção de um erro e um resultado, que é a vantagem ilícita em prejuízo alheio. Então, enquanto eu tenho o crime material em que eu tenho que ter um resultado, tá, para se configurar o crime, por outro lado, nós trabalhamos aqui o concurso, crime formal. O crime formal eu não preciso de resultado natural, mas o crime material eu tenho que ter o resultado natural, como exemplo o homicídio. Isso cai muito em prova e não esqueçam, tá? Anotem aí crime material e crime formal, muito importante. Crime monossubjetivo ou unilateral ou monossubjetivo é o que pode ser praticado por uma só pessoa. Exemplo, o furto. Furto pode ser praticado por uma pessoa, o estupro. Crime multitudinário, praticado por uma multidão. Tumulto. Tumulto organizado, sei que eu posso falar dessa forma, mas espontâneo, no sentido de um comportamento comum. Uma rixa, por exemplo, várias pessoas brigando entre si, jogo de futebol, uma torcida ali, várias pessoas indo de contra a um grupo menor e acabam matando a pessoa. Vamos continuando. Crime não transeunte. Nós temos o transeunte e o não transeunte. O não transeunte é aquele que deixa vestígio. Exemplo, o homicídio, ele deixa vestígio. O crime omissivo impróprio é o mesmo, vimos no material anterior, é o mesmo que crime comissivo por omissão. Então, o omissivo impróprio é o mesmo que o comissivo por omissão. E falávamos da mãe que mata seu próprio filho por inanição. Crime omissivo puro ou próprio é o crime do artigo 135. É o que exige uma conduta negativa do agente, consistente em omissão. Uma omissão de socorro. Aí tem lá um idoso caído no chão, ao desalento, e não tem ninguém. É só você levantar o idoso e você simplesmente fica inerte, afinal você tem muita coisa para fazer e deixa o idoso ali ao desalento. Crime passional é aquele praticado sob influência da paixão e, de acordo com o artigo 28, inciso 1º do Código Penal, a paixão não exclui a imputabilidade penal, ele tem aptidão para responder em juízo tranquilamente. Crime permanente também, outro crime, assim, ó, crime permanente e crime continuado. Os dois também caem muito em prova. O crime descrito no artigo 71, que é o crime permanente. Ai, que burro, dá 0 para ele. O crime continuado, descrito no artigo 71, e aqui agora, o crime permanente. É aquele em que a consumação se prolonga no tempo. Ou seja, enquanto perdurar a conduta do sujeito ativo, o crime se estará consumando. Exemplo, sequestro. Sequestro é o exemplo típico de crime permanente. O sujeito ele está há 6 anos sequestrado. Durante esses 6 anos ele esteve e está em flagrante. A violação de domicílio, enquanto ele está no domicílio, ele está ali, é um crime permanente, e o cárcere privado. Crime plurilocal é aquele em que a conduta ocorre em um local dentro do país e o resultado ocorre em outro local diverso, ainda que dentro do país. Homicídio, artigo 121, o agente coloca uma bomba no veículo da vítima, o qual explode matando no local distante. Crime
pluriofensivo é aquele em que a conduta típica ofende mais de um bem jurídico. Exemplo, o roubo, artigo 157. Crime plurissubjetivo é o mesmo que o crime coletivo. Crime plurissubsistente é o que se realiza com vários atos. Exemplo, o latrocínio. São vários atos. O estelionato. São vários os atos. Crime por tendência. Era a figura prevista no Código Penal de 69, que não entrou em vigor, cujo artigo 64 dizia que considerava criminoso por tendência quem, pela sua periculosidade, motivos determinantes e meios ou modo de execução do crime, revela extraordinariamente torpeza, perversão e malvadez. Antes de praticar exatamente o crime, aquela pessoa que você olha, você sente o cheiro do mal, você vê o mal em pessoa, mas você não pode responsabilizá-la antes efetivamente de praticar o mal. E vamos seguindo. Crime pré-ter-doloso é outro crime que despenca em concurso. Ou pré-intencional é aquele em que a conduta do agente causa um resultado mais grave que o pretendido. Exemplo, lesão corporal seguida de morte. Nós aprendemos em faculdade, é praticamente um mantra. Não, o crime pré-ter-dolo, eu tenho dolo no nome inicial e a culpa num segundo momento. E não deixa de ser errado isso não. Tá? Nós temos dolo na conduta e culpa no resultado. É aquele professor de capoeira possuído pelo mal, que quer dar uma lição no seu aluno capoeirista, porque está se sentindo cara, vai para uma praia, leva o sujeito para a praia e dá aquela rabo de arraia do mal e o seu calcanhar pega no queixo do aluno. Olha, o que ele quer? Ele não quer matar o aluno. Ele quer apenas causar uma lesão corporal. Aí ele pensa, ele vai cair, a gente joga uma água na cara dele, ele se levanta. O problema é que quando esse rapaz cai, onde ele cai, exatamente onde ele cai, a areia é muito fina, tem pedra embaixo, traumatismo craniano e a pessoa morre. Então houve um dolo inicial, mas houve uma culpa no segundo momento. Então lesão corporal seguida de morte é um crime pré-ter-doloso. Crime principal é o que, independente da prática do delito anterior, tá? É o que independe, na verdade, da prática de delito anterior. Lembram que a receptação, dito em outro slide, na receptação, nós precisamos de um crime anterior, ainda que você não saiba qual o crime. Mas no estupro, eu não dependo de um crime anterior para estuprar. Então seria o crime principal. Crime tentado é aquele que está no artigo 14, inciso 2º, é aquele que, iniciada a execução, não se consumam por circunstâncias alheias à vontade do agente. Também bem importante. Crime progressivo, esse cai muito, quem gosta muito desse tipo de crime é o Ministério Público em segunda fase de concurso para promotor, eles gostam muito também, às vezes para delegado. Crime progressivo é o que exige do agente, para alcançar um resultado mais grave, passar por um resultado menos grave. Exemplo, o homicídio. Para matar a vítima, deve o agente, antes de produzir-lhe as lesões corporais, que serão as causas de sua morte. Para matar, eu preciso causar lesão corporal. Crime próprio já é outra situação. É o que somente pode ser praticado por determinada categoria de pessoas. Exemplo, servidor público, peculato, um infanticídio que é praticado por aquela mãe em estado puerperal, é uma situação bem específica do artigo 123, é como se fosse uma espécie, né, de homicídio, uma ficção jurídica para penalizá-la de forma mais branda. Crime provocado é o mesmo que crime de flagrante, o crime de flagrante preparado.
Crime putativo. Essa palavra putativa significa imaginário. Crime imaginário, putativo. Toda vez que você se deparar com esse termo no direito penal, significa imaginário. É aquele em que o agente, por erro, supõe que está praticando um crime, quando na verdade não está praticando ilícito algum. Exemplo, mulher que, supondo-se grávida, pratica manobras abortivas. É um crime putativo. Crime qualificado é o que, além do tipo básico, homicídio, por exemplo, nós temos homicídio simples, mas temos também homicídio qualificado. É dotado de outras circunstâncias que os tornam mais graves, praticamente outro crime, aumentando sua pena. Furto qualificado, homicídio qualificado. Crime qualificado pelo resultado é aquele em que a lei, após descrever uma conduta típica com todos os seus elementos, acrescenta a este um resultado agravador da sua sanção penal, impondo ao agente punição mais severa. Aborto com resultado lesão grave ou morte, lá do artigo 127 do Código Penal. Crime simples é o que ofende apenas um bem jurídico. Exemplo, homicídio. Um bem jurídico, artigo 121. Crime subsidiário é aquele que somente ocorre quando a conduta do agente não configurar um crime mais grave. Exemplo, perigo para a vida ou saúde de outrem, do artigo 132. Tá? Só se configura quando não tem outro mais grave. Crime transeunte é o que não deixa vestígio. A injúria verbal, por exemplo. Crime unilateral, mesmo que o crime monossubjetivo, que vimos lá atrás, e o unissubjetivo, o mesmo crime que monossubjetivo e crime unilateral. E o unissubsistente é aquele que se realiza apenas com um só ato. A calúnia, por exemplo, a calúnia e a injúria. Lembrando que são dois crimes contra a honra. A calúnia, em que eu descrevo uma conduta, não apenas eu falo, mas eu descrevo uma conduta que a conduta por si só, ela já é criminosa. E a injúria, aquela situação em que eu ofendo a honra subjetiva do sujeito. Artigo 140 do Código Penal, que vamos tratar em outro momento. Mais uma vez, meus amigos, um grande abraço. Não esqueçam de dar um like, não esqueçam de colocar o sino. E caso vocês tenham gostado do vídeo, façam a propaganda. Se não gostou, também faça propaganda para os seus inimigos. Mas o importante é difundir o canal e o conhecimento a todos vocês. Um grande abraço e até mais. Bye!